E aí, pessoal, vamos começar mais uma aulinha. Dessa vez a gente não vai corrigir. Acho que estavam cansados, já tanta correção que a gente fez essa semana. Então vamos para as aulas mesmo, vamos para o conteúdo, vamos avançar nos conteúdos, certo? Semana que vem a gente já acaba o livro 1, já vamos começar o livro 2, certo? Vamos começar, vamos terminar essa parte de átomos. Então, a gente já viu todos os modelos dos átomos, pelo menos os mais conhecidos, que foram desenvolvidos até agora. E aí você lembra que lá nos últimos a gente tinha esse modelozinho de Bohr, que ele deu uma corrigida no modelo de Rutherford, certo? Então o modelo que a gente vai estudar não é esse aqui, de 1926, ele é um modelo muito mais avançado que vocês estão vendo. Vamos ficar com o nosso modelo básico, que é o famoso modelo Rutherford-Bohr, certo? Esse é o modelo atômico moderno, que a gente usa hoje em dia. Okay? Então, esse modelo ele vai ter algumas características básicas que a gente já sabe. Certo? Ele vai ter um núcleo e uma eletrosfera como regiões. Então, ele tem duas regiões, núcleo e eletrosfera. Certo? Ele também vai ter três partículas. Essas três partículas vão estar distribuídas nessas duas regiões. Então, primeira região, o núcleo, que vai estar lá no centro. Lembra, ele vai concentrar toda a massa da matéria. Ela vai ser composta por prótons e por nêutrons, certo? E a segunda região, a eletrosfera, que é a parte externa do núcleo, ela vai ser composta pelos elétrons, cada elétron, ou cada conjunto de elétrons na sua própria camada de energia. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. A massa está concentrada aí no núcleo, nos prótons e nos nêutrons, certo? E por que a gente não considera os elétrons? Por isso aí, ó, porque os elétrons são uma massa desprezível. Então, quando a gente vai calcular ou a gente vai inferir a massa de um átomo, a gente não leva em consideração os elétrons. A gente vai levar em consideração os prótons e os nêutrons, que estão lá no núcleo, certo? Então, a gente pode chegar a algumas conclusões. Primeira conclusão é o seguinte, que nem a gente já acabei de falar, prótons e nêutrons. Então, a quantidade de prótons, a quantidade de nêutrons é que vai me dar a massa atômica. Essa formulazinha aqui, ó, esse A, ele significa massa atômica, certo? Esse A maiúsculo aqui é o símbolo de massa atômica. Então, é costume que a gente vai usar mais isso para frente. Esse P aqui é a quantidade de prótons e esse N a quantidade de nêutrons. Então, a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons nos dá a massa atômica do átomo, certo? Outra conclusão que a gente tem que chegar aqui é a seguinte, que os prótons são o que definem o átomo. É o que vai dizer a que elemento químico ele faz parte, certo? Se aquilo é um hidrogênio, se aqui é um oxigênio, o que vai me dizer qual é o elemento químico que aquele átomo é a quantidade de prótons, certo? Os nêutrons podem variar, os elétrons podem variar, como a gente vai ver nos íons, mas os prótons, se muda a quantidade de prótons, você está mudando o átomo, certo? É outro elemento químico. Então, lembrem disso. Quantidade de prótons vai nos definir o número atômico. O que é o número atômico, professor? É o que define o átomo, certo? E então, esse número atômico, ele nos define, ele vai nos dar o elemento químico, certo? Então, esse Z maiúsculo aqui, ele significa número atômico, ok? Então, quando eu sei qual é o Z, qual é o número atômico, eu sei de que átomo eu estou me referindo. Eu sei com que átomo eu estou trabalhando, certo? Qual é o elemento químico em questão. E quem é que me diz quem é esse Z? A quantidade de prótons. Então, a quantidade de prótons é o número atômico do átomo, certo? Bora exemplificar isso. Peguei dois elementos da tabela periódica, peguei o sódio e o alumínio, certo? O sódio ele tem lá um número de massa de 23. E o alumínio ele tem um número de massa de 27. Vamos começar pelo sódio. O sódio ele também está lá na tabela periódica e ele tem um número atômico de 11.
certo? Então, a massa, o número de massa, 23, o número atômico é de 11. Ó, lembra da formulazinha? Para eu ter esse A, eu tenho que ter prótons e nêutrons. Eu já tenho o A, certo? Ó, é o 23. E ele me deu, ó, a quantidade de prótons, porque, ó, é o número atômico, o 11. Como é que eu vou achar esse N? É só eu subtrair 23 por 11, certo? Então eu sei a primeira coisa, número de prótons é o número atômico. Então eu sei que é 11. Então eu pego 23, que é o número de massa, e diminuo por 11, que vai ser, ó, 12 nêutrons. Então o meu sódio, meu átomo sódio, ele vai ter 11 prótons e 12 nêutrons, certo? Imagina o seguinte, eu tenho uma caixa de chocolate que só tem chocolate branco e chocolate escuro. O chocolate ao leite, eu tenho 11 chocolates ao leite, e mais um total eu tenho dentro da caixa, eu tenho 12, eu tenho 23, certo? 23 chocolates. Só que 11 desses 23 são chocolate ao leite. Quantos chocolates brancos eu tenho lá? 12. Vai sobrar, certo? Facinho. Então vamos lá. E o alumínio, ele tem 27 número de massa e o número atômico, ó, tudo isso eu tirei da tabela periódica, certo? 27 de alumínio e eu tenho 13 de número atômico, certo? Se eu tenho 13 de número atômico, eu sei que eu tenho 13 prótons, ok? Se eu tenho 27 no total de massa, eu tenho que pegar esse 27 e diminuir por esse 13. Então, calma que eu... Agora sim. Então, eu vou ter 14 nêutrons, certo? 27 número de massa, 13 número atômico. Eu subtraio 27 por 13. Eu vou encontrar os 14 nêutrons, que é o que está faltando para completar a massa aqui. E não esqueçam, Z é o número atômico, quantidade de prótons, certo? Então, vamos lá. Pegue um livrinho aí, livro didático, página 50. Tem lá um Organize as Ideias. Vamos fazer agora comigo aqui, certo? Qualquer coisa, é só dá um pause e pega lá o material. Então, vamos lá. Vamos só completar a tabelinha aqui, quadrinho que ele nos deu. Quase um mapa conceitual, não é isso? Então, a gente viu que o átomo ele é constituído por duas regiões. Nós temos uma região que ele já nos deu, a eletrosfera. Então, a outra região só pode ser o núcleo, certo? Nós temos esse núcleo constituído, ó, por dois tipos de subunidades atômicas. São os prótons e o outro só pode ser os nêutrons, certo? E a eletrosfera vai conter só o quê? Os elétrons. Sabia até um spoiler aqui, ó. Com carga, esses prótons, eles vão ter carga elétrica o quê? Positiva, que representa o número, e aí, representa qual número? Número atômico, certo? Somados os prótons mais os nêutrons, nós temos o quê? Quando aí rápido, antes que eu diga, nós vamos ter número de massa. E a carga elétrica dos elétrons é negativa. Lembrem, a gente falou um bocado de vezes aqui, ó, os nêutrons não possuem carga, certo? Qualquer coisa, é só dar um pausezinho para você completar aí essa página 50. Vamos seguir. Então é o seguinte, além disso que a gente vai bater agora, ó, a gente já sabe que número atômico é o número de prótons, e isso define que átomo é esse que a gente está trabalhando, e o número de massa vai depender da quantidade de prótons e da quantidade de nêutrons. A gente não considera na massa do átomo, a gente não considera os elétrons, certo? Bora lá. Mas tem outra coisinha que a gente tem que levar em consideração aqui, que é quando o átomo ele é neutro. Quando o átomo é neutro, ou seja, a carga dele vai ser zero, igual neutro, igual nêutron, certo? Quando ele tem essa carga, quando ele é neutro, tipo quando você olha na tabela periódica, está representando os átomos neutros, certo? Esses átomos neutros, eles vão ter os valores iguais de quem? De prótons e de elétrons. Então, se meu átomo é neutro e ele tem 5 prótons, isso quer dizer que ele tem
5 elétrons, certo? Por quê? Por isso ele vai ser neutro. Porque é o seguinte, eu vou ter cargas positivas igual às cargas negativas. Se eu tenho 5 cargas positivas e 5 cargas negativas, elas se anulam, certo? Se eu tivesse só uma carguinha a mais de qualquer um, aí esse meu átomo ele não era mais neutro, ele teria uma carga. Então vamos dizer que eu tenho 6 prótons e 5 elétrons, ele vai estar positivo. Se eu tiver 5 prótons e 6 elétrons, ele vai estar negativo. Quando ele está igual, a quantidade igual de prótons e elétrons, então ele vai ser um átomo neutro, certo? Então, quando você olha na tabela periódica, você está vendo representações de átomos neutros. Você não está vendo representações de, por exemplo, de íon, que a gente vai ver hoje, mais para frente. Então, bora lá. Vamos exemplificar isso. Você tem aqui, ó, eu fui lá pegar na tabela periódica, então isso aqui são átomos neutros, certo? Eu tenho hidrogênio, que o número atômico dele é 1. Eu tenho o hélio, que o número atômico dele é 2. E eu tenho o lítio, o número atômico 3. E o sódio, o número atômico 11. E eu pergunto quantos elétrons cada um desses elementos tem. Então, se eu sei que são tudo a tabela periódica, são átomos neutros, certo? Então, número atômico do hidrogênio é 1. Isso quer dizer também que ele tem um elétron, certo? O hélio. O hélio possui 2 prótons. E eu estou me referindo a um átomo neutro. Isso quer dizer que ele também vai ter 2 elétrons. O lítio, ele vai ter 3 prótons, certo? Se ele tem 3 prótons e é um átomo neutro, ele vai ter 3 elétrons. O sódio, ele tem 11 elétrons, ele tem 11 prótons. O número atômico é 11. Se ele tem 11 prótons, o número atômico é 11, e eu estou mostrando a representação de um átomo neutro, isso quer dizer que ele vai ter 11 elétrons. Professor, quando é que eu vou saber que a questão vai estar se referindo a átomos neutros? Se não for neutro, ele vai estar no enunciado. Ele vai estar descrevendo isso no enunciado. Então, estamos trabalhando com íon tal, certo? Íon. Ele vai se referir a esse nome a algo parecido. Quando ele só joga lá o átomo e não diz nada sobre a neutralidade dele, a gente vai entender que ele é neutro, tá? Então havia uma questão lá que tinha um hidrogênio, então você vai considerar ele está sendo neutro. Se ele não falar que ele é um íon, então é neutro, certo? Vamos lá, então sabendo da quantidade de elétrons que um átomo tem, vai ser correspondente à quantidade de prótons. A gente vai falar um pouquinho agora sobre distribuição eletrônica. Que diabo é isso? Lembra lá em Bohr, ele resolveu os problemas de Rutherford. Uma da maneira de resolver isso foi que ele disse que os elétrons estão em camadas de energia. Então, um elétron, para pular para uma camada mais externa, mais longe do núcleo, ele vai ter que ganhar energia. Um elétron, para cair para uma camada anterior, mais baixa, mais próxima do núcleo, ele vai ter que perder energia, certo? Só que a gente já definiu, a gente já descobriu que os átomos que a gente conhece, eles vão ter em média 7, em média não, todos os átomos que a gente conhece, eles vão ter no máximo 7 camadas de energia, certo? A gente deu um nomezinho para essas camadas. K, primeira camada, K, L, M, N, O, P e Q, certo? Cada camada de energiazinha dessa tem uma quantidade máxima de elétrons que comporta. Então, é tipo assim, eu tenho uma bolsa que ela só cabe 10 quilos de material, só aguenta isso. Eu posso carregar 1 quilo nela? Posso, se tiver só 1 quilo de material. Mas eu posso carregar 11? Não, porque ela vai se rasgar, certo? Então, em cada camada dessa, eu posso ter esses numerozinhos máximos de elétrons. Não quer dizer que eu não posso ter menos, certo? Então, na camada K, por exemplo, eu posso ter um elétron só. É o que acontece no hidrogênio. Na camada O, eu posso ter 32 elétrons. Eu também posso ter 2 elétrons, certo? Porque isso aqui é a quantidade máxima que ele recebe. Então, essa ordem aqui, ó, K até o Q, é a ordem de distância para o núcleo. Então, a camada Q é a mais distante do núcleo. A camada K
é a mais próxima, certo? O hidrogênio, ele só tem a camada K, porque ele só vai ter um elétron quando está neutro, ok? Essa distribuição eletrônica a gente vai ter que aprender a fazer, para saber qual é a camada, em que camada se termina a eletrosfera de um átomo, certo? Lembrando, ó, sempre é o máximo. E como é que a gente vai fazer isso? Vamos dar um exemplo. Então, imagina o seguinte, eu tenho um oxigênio. O oxigênio ele tem número atômico, ó, 8. Isso quer dizer que ele tem 8 prótons e quando ele está neutro ele tem 8 elétrons, certo? Lembre, isso aqui não é a quantidade de elétrons, é a quantidade de prótons, que a gente já está fazendo direto aqui. Já está fazendo a relação direta. Então, a quantidade de prótons é 8. Se é um átomo neutro, então a quantidade de elétrons é igual, certo? Se eu sei que ele tem 8 elétrons, eu vou distribuir por essas camadas. Então, vamos lá. Primeira camada, ó, é na ordem, certo? De cima para baixo, está na ordem. Então, a primeira camada é a K. Então, camada K, ele vai ter 2 elétrons. Só que a gente não tem 8 no total. Isso quer dizer que eu já tirei 2 daqui. Me sobrou quanto? Sobrou 6, não é isso? Então, 6 elétrons vão pular lá para a camada L. Tem mais elétrons? Não, ó. 2 mais 6, 8 elétrons. Eu fechei, certo? A quantidade de elétrons eu distribuí, fiz a distribuição eletrônica por essas duas camadas eletrônicas, certo? Então, eu sei que o oxigênio, ele vai até a sua eletrosfera, vai até a camada L, e lá ele vai possuir 6 elétrons. Agora, olha aqui, ó. Eu posso ter até 8, certo? Só que não importa. É quanto tiver para colocar lá. Se eu passasse de 8, esse número que passasse teria que pular para o N, certo? E assim sucessivamente. Então, se ele consegue no máximo 6, quer dizer, se ele consegue no máximo 8, esse 6 vai tranquilo aí, certo? Então, próximo exemplo, argônio. O argônio ele tem número atômico 18. Isso quer dizer que ele tem 18 prótons, logo ele tem 18 elétrons, certo? O argônio, vamos fazer a distribuição também do argônio. Então, vamos lá. Na camada K, lembrem, eu só posso botar 2. Então, de 18, eu já coloquei 2 aqui, ok? Então, de 18 eu botei 2 aqui, sobrou quanto? Sobrou 16 ainda. Então, vamos para a camada L, a próxima camada. Camada L. Então, na camada L eu posso botar no máximo, ele encaixa no máximo 8 elétrons. Então, camada L me dá 8 elétrons, certo? Só que ainda sobrou. Eu tenho 2 mais 8, 10 elétrons aqui, são 18. Me sobrou ainda 8 elétrons. Onde é que vai parar esses 8 elétrons que sobraram? Na próxima camada, na camada M, certo? Então, a camada M vai armazenar esses 8 elétrons. E assim a gente fecha a distribuição eletrônica do argônio. O argônio ele tem a sua última camada eletrônica, a camada M. Lá ele vai ter 8 elétrons. Professor, por que diabo eu tenho que saber disso? Porque para eu saber como um átomo vai reagir com o outro, como eles vão se ligar, tudo isso depende dos elétrons, certo? A ligação básica que acontece entre os átomos é através da eletrosfera. E isso vai depender de quantos elétrons eles vão ter na sua última camada eletrônica. Mais para frente a gente vai entender isso. Então é importante a gente saber fazer a distribuição para a gente saber como a gente pode misturar esses átomos para formar moléculas que podem servir para fazer medicamentos, que podem servir para a gente produzir alimento, produzir até novas ligas metálicas para a gente poder fazer materiais novos e por aí vai, certo? Então, na aula de hoje era só isso, ok? Vamos ficando por aqui, certo? E semana que vem a gente vai ter mais aulas e não vão ser tão espaçadas como foram agora, ok?